Escolhido A. Se você está aqui agora, não é por acaso. Não foi o algoritmo, não foi coincidência, foi designação divina. O céu marcou este encontro no tempo certo, no segundo exato em que sua alma poderia ouvir. E eu te digo com reverência e autoridade espiritual. Você não chegou tarde, você chegou no Kairos de Deus. Ungido, existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. E este é o seu tempo. Este é o momento em que o que estava retido começa a se mover. O que parecia bloqueado começa a se abrir. O que parecia perdido começa a ser restaurado. Deus está dizendo agora, pare de viver como se fosse sem pai. Pare de carregar pesos que não foram feitos para você. Porque assim como está escrito em Isaías capítulo 60, versículo 22, ao seu tempo, eu farei isso rapidamente. E esse tempo está próximo. Pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser nos próximos dias, mas a palavra já foi liberada. Escolhido, você está à beira de uma mudança sobrenatural, uma quebra de ciclos, uma restauração de identidade, uma ativação espiritual. O céu está reorganizando seus passos, suas conexões e suas circunstâncias. Então não distraia sua mente. Não desligue sua fé. Permaneça comigo até o fim, porque o que será liberado aqui não é apenas informação, é transformação. Escolhido, respire fundo por um momento. Antes que qualquer palavra avance, eu preciso que você entenda algo no seu espírito. Você não clicou neste vídeo por curiosidade. Você foi trazido por um chamado que existe antes da sua consciência, antes dos seus medos, antes das suas dúvidas. E essa chamada tem um nome: retorno ao Pai. Durante muito tempo, você tentou ser forte demais, independente demais, autossuficiente demais. Você aprendeu a esconder a dor, a engolir o choro, a sorrir enquanto carregava tempestades por dentro. Eu sei disso porque já estive nesse lugar. Já estive naquele ponto em que você não confia em ninguém, em que você faz tudo sozinho, não por orgulho, mas por sobrevivência. E talvez ninguém te tenha dito isso claramente, mas vou dizer agora, essa força que você desenvolveu para sobreviver não era o destino final. Era apenas o caminho. E agora, o céu está dizendo, já chega de viver como se fosse sem pai. Escolhido, existe uma diferença entre ser ferido e viver como um ferido. Existe uma diferença entre ter sido abandonado e continuar a viver como se fosse abandonado. E você pode ter crescido ouvindo que precisava se virar sozinho, que não podia depender de ninguém, que o mundo era duro e que você tinha que ser mais duro ainda. Mas isso não veio de Deus. Isso nasceu da dor. E hoje algo está mudando. Eu quero que você entenda essa imagem. Imagine uma casa. Não uma casa qualquer, mas uma casa que sempre foi sua. Dentro dela, a mesa está posta, a luz está acesa, o calor está presente, o pai está lá, esperando. Mas por anos, você ficou do lado de fora. Não porque a porta estava trancada, mas porque você acreditou que estava. Quantas vezes você se sentiu assim? Sentado do lado de fora da própria vida? Observando outros serem felizes, prosperarem, encontrarem amor, encontrarem paz, enquanto você dizia, isso não é para mim. Não porque alguém te proibiu, mas porque você decidiu internamente que não pertencia. Escolhido, essa mentalidade não é sua identidade. Isso é uma mentalidade de órfão, e ela não veio do céu. Você não foi criado para viver tentando merecer amor. Você não foi criado para viver tentando provar valor. Você não foi criado para ficar mendigando migalhas quando existe uma mesa inteira. Eu lembro de uma fase da minha vida em que eu orava, mas orava como quem tem medo de incomodar. Orava como servo, não como filho. Pedia desculpa por existir. Pedia desculpa por sentir. Pedia desculpa até por sonhar. E um dia, no silêncio de uma madrugada, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Não foi uma voz audível. Foi mais profundo. Foi como se alguém dissesse por dentro, por que você me chama de Senhor, se eu estou tentando ser pai? E isso me quebrou. Talvez você também esteja vivendo nesse conflito. Você acredita em Deus, mas não se sente filho. Você crê,
mas ainda se sente sozinho. Você ora, mas ainda vive como se estivesse desamparado. E isso não acontece porque você não tem fé. Acontece porque, em algum ponto da sua história, você aprendeu que amor dói, que proximidade machuca, que confiar é perigoso. Mas o céu está trazendo uma nova revelação agora. Essa dor não vai mais governar você. Escolhido, existe um momento na vida em que Deus não apenas conforta, Ele reposiciona, e você está nesse momento. O que você sente agora, esse aperto, esse peso, essa emoção que sobe sem avisar, não é tristeza, é o seu espírito sendo tocado. É como se algo antigo estivesse sendo removido e algo novo estivesse tentando se instalar. E deixa eu te dizer, esse processo não é confortável, mas é necessário. Você não pode entrar na casa do Pai carregando uma identidade de órfão. Você não pode viver promessas de filho com mentalidade de servo. Você já percebeu como às vezes você afasta pessoas que querem te amar? Ou como desconfia de quem te trata bem? Ou como se sente desconfortável quando alguém te valoriza? Isso não é humildade, é uma ferida. E hoje essa ferida está sendo exposta, não para te envergonhar, mas para ser curada. Porque quando você começa a entender que tem um pai, não um juiz distante, não um chefe impaciente, mas um pai presente, tudo muda. Sua forma de orar muda. Sua forma de amar muda. Sua forma de se ver no espelho muda. Até suas decisões mudam. Você para de viver tentando sobreviver e começa a viver guiado. Você para de correr atrás e começa a receber. Você para de se sentir um intruso e começa a se reconhecer como herdeiro. E é aqui que algo poderoso acontece. Escolhido. Quando você aceita que pertence, o espírito de escassez começa a perder força. Quando você entende que é filho, o medo da perda começa a enfraquecer. Quando você aceita o abraço do Pai, o desespero de agradar os outros começa a morrer. Mas eu preciso te perguntar algo agora, e responda no seu coração. Você está disposto a deixar de viver como órfão, mesmo que isso signifique abandonar a versão sua que aprendeu a sobreviver na dor? Porque há pessoas que se acostumam tanto com a dor que têm medo da cura. Há pessoas que se identificam tanto com a rejeição que não sabem quem são sem ela. Mas você não foi criado para viver de cicatriz. Você foi criado para viver de identidade. E o céu está dizendo agora, chega de carregar um título que nunca foi seu. Chega de viver como estrangeiro na própria casa. Chega de andar como mendigo quando você é herdeiro. O Pai está abrindo a porta. Mas entrar é uma decisão sua. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como o espírito de órfão se manifesta silenciosamente nas suas decisões, nos seus relacionamentos e até nos seus pensamentos. E como você começa a quebrar isso a partir de hoje. Escolhido, existe algo que você precisa enxergar com clareza agora, porque enquanto você pensa que o maior inimigo é o que te ataca por fora, a batalha mais perigosa é a que acontece dentro de você, em silêncio, nos pensamentos que você aceita como verdade, nas vozes que você deixou criar raiz e no modo automático com que você aprendeu a viver. O espírito de órfão não se manifesta apenas em rejeição evidente. Ele se infiltra nos detalhes, ele cria hábitos, ele molda reações, ele constrói uma identidade falsa que parece normal porque você viveu nela por tanto tempo que já não percebe. Ele aparece quando alguém te elogia e você imediatamente diminui. Quando alguém te oferece ajuda e você recusa dizendo que dá conta, mas na verdade é medo de depender. Ele aparece quando você sabota oportunidades porque no fundo não acredita que merece. Quando você entra em relacionamentos já esperando ser abandonado e por isso se fecha, se arma, se antecipa a dor, achando que isso é maturidade, mas na verdade é defesa. Eu sei, porque eu já vivi assim. Já fui essa pessoa que dizia tô bem enquanto estava desmoronando por dentro. Já fui esse que fugia de amor, de cuidado, de proximidade, porque achava que uma hora tudo iria acabar. Mas deixa eu te dizer algo agora, e receba isso como uma palavra que rasga véus. Viver esperando a perda é uma forma de continuar preso ao passado. O espírito de órfão faz você se preparar sempre para o pior, não porque é prudente, mas porque está traumatizado.
E Deus não te chamou para viver se blindando, Ele te chamou para viver confiando. E eu sei que essa palavra mexe, porque confiar depois de ser ferido dói. Confiar depois de ser rejeitado parece impossível. Confiar depois de ser abandonado parece loucura. Mas é exatamente nesse ponto que acontece a transição do órfão para o filho. Porque o órfão vive se protegendo, mas o filho vive se posicionando. O órfão foge da dor, mas o filho atravessa a dor com o pai. O órfão se fecha, mas o filho se rende. E é aí que algo começa a mudar na sua vida prática. Você começa a perceber que muitas das suas decisões não foram feitas porque você queria, mas porque você tinha medo. Medo de ser ferido, medo de dar errado, medo de tentar e falhar, medo de confiar e se decepcionar, medo de se abrir e se expor. E o céu está dizendo agora: você não foi criado para ser governado pelo medo. Você foi criado para ser conduzido pela identidade. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Você para de correr atrás de aprovação. Para de aceitar migalhas emocionais. Para de mendigar atenção. Para de se contentar com relacionamentos pela metade, com promessas vazias, com presenças instáveis. Porque quando o filho entende quem ele é, ele não aceita menos do que aquilo que foi preparado para ele. E eu sinto dizer isso agora. Escolhido, muitos dos ciclos que se repetem na sua vida não são falta de oportunidade, são falta de identidade alinhada. Porque enquanto você ainda se enxerga como alguém que precisa merecer amor, você vai continuar escolhendo pessoas que te fazem mendigar. Enquanto você se enxerga como alguém que precisa provar valor, você vai continuar se enfiando em lugares que te exploram. Mas quando você começa a se ver como filho, algo muda no seu radar espiritual. Você começa a discernir ambientes. Você começa a perceber quando um lugar não é para você. Você começa a sentir quando uma conexão não vem do céu, mas da carência. E isso é libertador. Porque você para de chamar dependência de amor. Para de chamar controle de cuidado. Para de chamar migalhas de relacionamento. E isso vai doer, porque libertação dói antes de curar. Mas eu te prometo, quando essa camada começa a cair, você começa a viver um nível de leveza que nunca experimentou. Você começa a dormir sem aquele peso no peito. Você começa a acordar sem aquele vazio constante. Você começa a entender que não precisa provar nada para ninguém. E no meio disso tudo, algo sobrenatural começa a se movimentar no invisível. Porque o céu não apenas cura feridas, o céu realinha destinos. E quando você começa a abandonar a mentalidade de órfão, Deus começa a liberar coisas que estavam retidas, não porque Ele não queria dar, mas porque você ainda não estava pronto para sustentar. E eu preciso que você entenda isso. Muitas vezes o atraso não é castigo, é proteção. Porque certas bênçãos, se viessem antes da cura, se transformariam em novas feridas. Certas portas, se abrissem antes da identidade, virariam novas prisões. Então Deus não está te negando, Ele está te preparando. E agora que você está aqui, ouvindo isso, algo já está se rompendo. Porque iluminação precede libertação. Consciência precede transformação. E o céu não revela daquilo que não está pronto para curar. Então escolha agora, no seu espírito, você vai continuar se protegendo ou vai começar a se posicionar como filho? Você vai continuar alimentando o medo ou vai começar a alimentar a identidade? Porque no próximo segmento eu vou te mostrar como essa mudança interna começa a produzir sinais externos, como o céu começa a reorganizar pessoas, oportunidades, recursos e até caminhos financeiros ao redor de quem sai da mentalidade de órfão e assume a posição de herdeiro. E como reconhecer os primeiros sinais dessa transição sobrenatural na sua própria vida. Escolhido. Eu preciso que você entenda agora um princípio espiritual que muda tudo. Quando a identidade muda dentro, o ambiente começa a se reorganizar fora. Nada à sua volta permanece igual quando você deixa de operar como órfão e começa a se mover como filho. Porque o mundo espiritual reconhece posições, não apenas palavras. O céu não responde ao que você diz, mas ao lugar de onde você está dizendo. E enquanto você falava como órfão, pedindo, implorando, se diminuindo, muitas portas permaneceram fechadas não por rejeição,
mas por desalinhamento. Mas quando você começa a falar como filho, com consciência, com autoridade, com identidade, o ambiente reage. Pessoas começam a se afastar sem explicação. Conexões antigas se rompem. E às vezes isso dói, mas não é perda, é poda. Porque nem todo mundo que estava ao seu redor era para o nível para onde você está sendo levado. Algumas pessoas só estavam conectadas ao seu passado ferido, não ao seu futuro curado. E quando a cura começa, a conexão se rompe. Mas ao mesmo tempo, novas pessoas começam a surgir, oportunidades que pareciam impossíveis começam a se aproximar, convites inesperados aparecem, caminhos que estavam bloqueados começam a se abrir lentamente. E você pode até achar que é acaso, mas não é. É o céu reorganizando o cenário em resposta à sua nova identidade. Eu já vi isso acontecer na minha própria vida. Pessoas que eu implorava a atenção começaram a sumir quando eu parei de mendigar. Portas que eu forçava começaram a se fechar quando eu parei de tentar controlar. E, curiosamente, quando eu finalmente descansei na identidade de filho, portas que eu nem sabia que existiam começaram a se abrir sozinhas. Escolhido, isso não é fórmula mágica, é alinhamento. E alinhamento gera acesso. É por isso que filhos acessam o que órfãos não acessam. Não é porque são melhores, é porque sabem quem são. E eu preciso que você entenda outra coisa. Quando você começa a entrar nessa frequência de filho, o céu começa a se manifestar não só no espiritual, mas no natural, incluindo áreas como trabalho, provisão, oportunidades financeiras. Porque provisão não é apenas sobre dinheiro, é sobre posicionamento. E muitos viveram anos correndo atrás de dinheiro sem entender que o dinheiro é uma consequência de alinhamento, não a fonte de segurança. O céu não quer apenas te dar recursos, ele quer te dar posição. Porque quem tem posição sabe sustentar o que recebe. E quando você sai da mentalidade de escassez e entra na mentalidade de herança, você começa a agir diferente. Você começa a administrar diferente. Você começa a escolher diferente. Você começa a investir tempo, energia e foco em coisas que existem para prosperar, não apenas para pagar contas. Mas deixa eu ser honesto com você. Essa transição não é confortável. Porque enquanto você se reposiciona, há um período em que você ainda não vê completamente os resultados externos, mas já não consegue mais voltar ao padrão antigo. É como estar entre dois mundos. E nesse espaço, muitos desistem, porque eles não querem abrir mão do velho, mas também não veem ainda o novo manifestado. E é aí que entra a sua decisão. Você vai confiar quando ainda parece vazio? Você vai permanecer quando ainda parece silencioso? Porque é no silêncio que as maiores mudanças estão sendo geradas. O céu nunca faz barulho enquanto prepara algo grande. As maiores transformações são gestadas no oculto. E normalmente, justamente quando você acha que está tudo parado, é quando mais coisa está se movendo. E eu sinto falar isso agora. Você está nesse período de transição. Um tempo em que o velho perdeu força, mas o novo ainda está se formando. E isso causa confusão, ansiedade, sensação de instabilidade. Mas o céu está dizendo, não volte, não olhe para trás, não negocie mais com o passado. Porque a transição é desconfortável, mas ela é temporária. E quando a porta se abrir, você vai entender por que não podia ser antes. Você vai entender por que teve que esperar. Você vai entender por que alguns caminhos foram bloqueados. Escolhido? Existe algo sendo construído ao seu redor que você ainda não vê por completo. Conexões certas estão sendo alinhadas. Pessoas que falam a mesma linguagem espiritual estão sendo aproximadas. Oportunidades que exigem maturidade estão se preparando. Mas elas precisam te encontrar em posição, não em carência. Elas precisam te encontrar em identidade, não em desespero. Por isso esse processo é tão profundo. Porque Deus não te promove rasgando etapas, Ele te promove lapidando estruturas. E quando chegar a hora, não será apenas uma porta abrindo, será um novo nível de vida. Não será apenas um benefício, será uma transição completa. E você vai perceber isso nos detalhes. O tipo de conversa que começa a ter, os lugares que começam a te atrair, as decisões que começam a brotar no seu coração sem esforço. Você começa a se sentir desconfortável, onde antes se sentia normal.
E comece a se sentir em casa onde antes se sentia deslocado. Isso é sinal de realinhamento. Isso é o céu ajustando seus passos. E eu preciso que você preste atenção nesses sinais, porque quem discerne o movimento do céu se posiciona antes da manifestação. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como reconhecer esses sinais na prática, como entender quando Deus está mudando o ciclo e como não desperdiçar essa transição. Porque muitos chegam até aqui, mas poucos aprendem a ler o momento em que o céu está prestes a virar a página. Escolhido, se você chegou até aqui, eu quero que você entenda que você não está apenas ouvindo uma mensagem, você está sendo treinado para reconhecer movimentos do céu. Porque há uma diferença gigantesca entre quem apenas recebe palavras e quem aprende a discernir estações. E muitos perdem momentos de virada não porque Deus não falou, mas porque não reconheceram os sinais. Deus sempre anuncia antes de manifestar. Ele sempre sussurra antes de revelar. Ele sempre prepara antes de liberar. E quando você entende isso, você para de viver apenas reagindo e começa a viver em percepção espiritual. E agora, eu vou te mostrar como reconhecer quando um ciclo está se encerrando e um novo está prestes a começar, porque isso já está acontecendo com você. O primeiro sinal é um desconforto interior que não passa. Não é ansiedade comum, não é estresse do dia a dia, é uma inquietação que surge mesmo quando está tudo aparentemente bem. Você começa a se sentir deslocado em lugares onde antes se sentia confortável. Conversas que antes te animavam agora te cansam. Ambientes que você frequentava começam a parecer vazios. E isso não é depressão, é transição. O céu começa a desalojar você de onde não pertence mais. E isso dói, porque abandonar o que é familiar dói, mesmo quando não é mais saudável. Mas esse desconforto é o espírito te empurrando para fora de um ciclo que já cumpriu seu propósito. O segundo sinal é que coisas começam a se encerrar sem você forçar. Pessoas se afastam naturalmente. Situações se tornam insustentáveis. Portas se fecham sem explicação lógica. E você pode até tentar reabrir, mas quanto mais você insiste, mais pesado fica. Porque não é rejeição, é proteção. Deus fecha portas não para te frustrar, mas porque Ele vê o que você não vê. Ele enxerga lá na frente, Ele enxerga o que aquela porta te faria perder. E quando você já não cabe mais em um ambiente, Ele mesmo cria uma saída, mesmo que doa. O terceiro sinal é o silêncio. Sim, o silêncio. Porque quando o céu vai fazer algo grande, normalmente Ele silencia. Não como ausência, mas como gestação. Você ora e não sente a mesma intensidade. Você busca e parece que está tudo quieto. E muitos pensam que Deus se afastou, mas na verdade Ele está trabalhando em uma dimensão que você não ouve. É como uma semente debaixo da terra. Se você olhar, parece que nada está acontecendo, mas por dentro há uma explosão de vida e informação. E nesse período, o céu testa uma coisa em você, se você confia só quando sente ou se você confia porque sabe. Porque fé não é sentir presença, é permanecer mesmo quando o ambiente não responde. E se você está nesse silêncio, eu te digo, não se desespere. Esse silêncio antecede uma ruptura. Esse silêncio antecede um rompimento. Esse silêncio antecede uma resposta. O quarto sinal é mudança nos seus desejos. De repente, coisas que você sonhava já não fazem mais sentido. Objetivos que antes te moviam agora parecem vazios. E novos impulsos começam a surgir, ideias diferentes, vontades que você não entende totalmente, mas sente que são verdadeiras. Isso é o céu realinhando seus desejos. Porque Deus não muda apenas o caminho, Ele muda o coração que caminha. E quando Ele muda seus desejos, Ele está te preparando para o que vem. O quinto sinal é que o passado começa a perder força emocional sobre você. Situações que antes te doíam agora parecem mais distantes. Lembranças que te quebravam começam a não te definir mais. E não porque você virou frio, mas porque você está sendo curado. E cura muda a percepção. Ferida aberta distorce tudo. Ferida curada te permite ver com clareza. E quando você começa a olhar para trás sem sentir aquele peso esmagador, entenda. Isso é um sinal de que o ciclo do trauma está sendo encerrado. E quando o trauma perde poder, o propósito ganha espaço.
Mas aqui está o ponto crítico. Escolhido. Reconhecer os sinais não é suficiente. Você precisa responder corretamente a eles. Porque muitos percebem, mas resistem. E resistência prolonga a transição. Resistência atrasa processo. Resistência gera confusão. Então, o que você faz quando percebe esses sinais? Primeiro, não tente resgatar o que o céu está encerrando. Não volte para lugares que Deus já te chamou para sair. Não reabra portas que Ele fechou. Não suplique por conexões que Ele já desconectou. Segundo, não force a aceleração. Porque o tempo de Deus não responde à sua ansiedade. Ele responde ao seu amadurecimento. Quanto mais você aprende na transição, mais rápido ela se completa. Terceiro, se alimente do que edifica, não do que drena. Porque no meio da transição você fica sensível. E tudo que você consome influencia sua visão. Cuidado com vozes que te jogam para trás. Cuidado com ambientes que te fazem voltar ao medo. Cuidado com pessoas que não suportam seu crescimento. Nem todo mundo consegue acompanhar alguém em transformação. E tudo bem. Quarto, fortaleça sua conexão com o Pai. Porque nesse período, sua referência precisa ser vertical, não horizontal. Você vai sentir vontade de buscar confirmações nas pessoas, nos sinais visíveis, nas respostas rápidas. Mas o seu sustento precisa vir de cima. Porque só quem aprende a ouvir no íntimo consegue permanecer no silêncio sem desmoronar. Escolhido, se você reconhecer esses sinais e responder com obediência, o que vem agora não será apenas uma mudança externa, será uma transição de nível. E não que eu estou falando apenas de circunstâncias. Estou falando de mentalidade, autoridade, visão, discernimento. Você não vai apenas entrar em uma nova fase, você vai entrar em uma nova versão de si mesmo. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como se posicionar espiritualmente para atravessar essa transição sem perder o que o céu está prestes a liberar. Porque existe uma forma correta de atravessar o deserto sem perder a herança que está do outro lado. Escolhido, existe uma forma certa e uma forma perigosa de atravessar a transição, porque todo deserto pode se tornar ponte ou prisão, dependendo de como você caminha nele. E eu quero te mostrar agora como atravessar sem perder o que o céu já começou. Porque quando Deus muda uma estação, o inimigo tenta confundir o percurso. Muitas pessoas reconhecem que algo está mudando, mas se perdem no meio porque não sabem como se posicionar espiritualmente enquanto o chão treme. E aqui está a primeira chave. Não confunda desconforto com abandono. Quando você entra numa transição verdadeira, a sensação de instabilidade é natural, mas isso não é sinal de ausência de Deus, é sinal de movimento. Existe uma diferença entre ser abandonado e estar sendo deslocado. Abandono gera vazio. Deslocamento gera crescimento. E se você está sentindo essa tensão interna, essa estranheza, essa sensação de não pertencer mais exatamente onde está, mas sem ainda saber para onde ir, entenda, isso não é solidão, é reposicionamento. Porque Deus nunca move alguém sem criar um novo lugar, mesmo que ainda não esteja visível. Mas aqui é onde muitos falham. Eles tentam decidir tudo sozinhos. Tentam controlar a transição com lógica, com ansiedade, com pressa. E a transição espiritual não responde ao controle, ela responde à rendição. Enquanto você tenta controlar, você entra em conflito com o processo. Mas quando você se rende, você coopera com ele. Rendição não é passividade. Rendição é alinhamento. É dizer, eu não entendo tudo, mas eu confio. E essa confiança é uma linguagem que o céu reconhece. O segundo ponto é, não se isole. Curiosamente, quando o órfão começa a perder força, ele tenta te isolar mais. Ele sussurra que ninguém vai entender, que ninguém é confiável, que é melhor ficar sozinho. Mas isso é um ataque disfarçado de proteção. Porque transição não é travessia solitária. Deus coloca pessoas-chave em épocas de transição. Nem sempre muita gente, mas alguém certo. Alguém que não te alimenta de medo, mas de clareza. Alguém que não te prende ao passado, mas te aponta para a frente. Se você se fechar completamente, você pode perder conexões divinas. Então, ore por discernimento. Peça ao Pai para mostrar quem é conexão e quem é distração. Porque quem caminha na transição precisa de ambiente saudável, não de vozes tóxicas. Terceiro,
Abandone urgências falsas. E isso é sério. Quando você entra em transição, surge uma ansiedade de resolver tudo rápido, de tomar decisões impulsivas, de escolher qualquer coisa só para sair do desconforto. Mas sair rápido não é sair certo. Muitas pessoas saem de um ciclo só para entrar em outro igual, porque decidiram pela dor, não pela direção. E transição exige paciência madura, não correria desesperada. Porque quem se move por medo entra em atalhos que cobram pedágio depois. Eu falo isso por experiência. Já tomei decisões apenas para não sentir insegurança, e essas decisões me custaram anos. Não porque Deus não quis me proteger, mas porque eu escolhi me adiantar no tempo errado. E Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com processo. O quarto ponto é: nutra sua mente e espírito com a verdade e não com ruído. O que você escuta, o que você assiste, o que você lê, tudo isso se torna alimento. E quem está em transição precisa de alimento limpo, não de lixo emocional. Porque nesse período, você está mais sensível. E qualquer coisa errada pode distorcer sua percepção. Não se alimente de conteúdos que reforçam medo, drama, vitimismo, comparação. Isso apodrece visão. Se alimente do que fortalece a identidade, do que te lembra quem você é, do que te reconecta com o Pai. Porque a transição é um lugar de formação, e quem escolhe mal o alimento enfraquece na travessia. O quinto ponto é: pratique descansar em vez de só lutar. Porque o órfão só sabe lutar. Ele foi treinado para sobreviver. Mas o filho aprende a descansar. E descanso não é falta de ação. Descanso é operar a partir da confiança, não do pânico. É entender que você faz sua parte, mas não carrega o peso de controlar o resultado. É fazer o que pode, mas sem carregar culpa pelo que não pode. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a descansar, você começa a ouvir melhor. Sua mente clareia. Seus pensamentos desaceleram. Sua percepção espiritual se aprofunda. E você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. E são nesses detalhes que Deus muitas vezes fala. Escolhido, eu sei que há dias em que você pensa: eu não aguento mais essa fase. Mas deixa eu te dizer algo com verdade. Você não está sendo testado para ser destruído. Está sendo treinado para ser sustentado, porque aquilo que vem exige estrutura. E a estrutura não se constrói em zona de conforto. Estrutura se constrói quando tudo parece instável, mas você escolhe permanecer firme. Porque quem aprende a permanecer no invisível estará pronto para governar no visível. E agora eu quero te mostrar algo que poucos falam. Transições não são só etapas de perda, são períodos de trocas. Você não está apenas deixando algo, você está se tornando alguém. Algo em você já não é mais o que era. Mesmo que você ainda não veja plenamente o que está nascendo. E isso é o lugar mais delicado do processo. Porque é ali que o inimigo tenta semear dúvida. Quem você pensa que é? Para onde você vai? E se nada acontecer, mas você não se move por visão natural, você se move por direção espiritual. E mesmo que você ainda não veja, você precisa decidir crer. Porque quem só crê no que vê, nunca verá nada novo. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como discernir vozes no meio da transição, como separar a voz do medo, a voz da lembrança e a voz do Pai, porque quem não aprende a distinguir essas vozes se confunde no caminho e corre o risco de desistir antes da ruptura que o céu já está preparando. Escolhido, se existe um dos maiores perigos no meio da transição, é confundir vozes, porque nem toda voz que você ouve vem do céu. E nem todo pensamento que atravessa sua mente nasce da verdade. E eu preciso te ajudar a reconhecer isso agora, porque o ambiente da mudança é sempre o terreno onde a confusão tenta se instalar. Existem 3 vozes que se manifestam com mais força nesse período: a voz do medo, a voz do passado e a voz do Pai. E quem não aprende a distinguir essas 3 vozes, vive cansado, indeciso, paralisado ou agitado por dentro. Vamos começar pela voz do medo. Ela nunca grita, ela sussurra. Ela fala em forma de dúvida disfarçada de cautela. Ela diz: e se der errado? E se você estiver se iludindo? E se você se arrepender? E o problema do medo é que ele sempre vai parecer lógico. Ele sempre vai trazer argumentos baseados em experiências passadas.
em fracassos antigos, em decepções que marcaram você. Ele não fala com ignorância, ele fala com memórias. Mas essa é a armadilha. Porque medo não é prudência. Medo é um ladrão que usa a razão para roubar o futuro. Já a voz do passado é mais emotiva. Ela não fala em forma de medo, ela fala em forma de nostalgia, de lembranças, de saudade distorcida. Ela te lembra do que foi, mesmo que o que foi tenha te ferido. Ela te apresenta velhos caminhos como se fossem segurança. Ela te faz pensar, pelo menos lá era conhecido, pelo menos ali eu sabia como lidar. E essa voz tenta seduzir você com familiaridade, não com verdade. Ela faz você sentir vontade de voltar, não porque era bom, mas porque era previsível. Mas previsibilidade não é propósito. Previsibilidade pode ser prisão disfarçada. E então vem a terceira voz, a mais silenciosa, mas a mais firme, a voz do Pai. Ela raramente grita, ela raramente pressiona, ela, diferente do medo, não cria urgência desesperada. E diferente do passado, não traz nostalgia. A voz do Pai traz paz mesmo quando a mensagem é desafiadora. Ela não te apressa, mas te direciona. Ela não te força, mas te convida. Ela não te acusa, mas te reposiciona. E aqui está o ponto escolhido. Muitas vezes você não reconhece a voz do Pai porque você está acostumado demais com ruído. Você viveu tanto tempo entre gritos internos, inseguranças e memórias doloridas, que quando a voz do Pai vem silenciosa, você pensa que é só pensamento seu. Mas não, é o céu falando baixo, porque quem confia não precisa gritar. A voz do Pai não compete, ela conduz. E como você aprende a discernir? Primeiro, observe o efeito da voz. Medo gera tensão. Passado gera melancolia. A voz do Pai gera firmeza. Mesmo quando te corrige, ela não te paralisa. Ela te fortalece. Segundo, observe a direção. Medo te empurra para trás ou te paralisa. Passado tenta te puxar para o que já foi. A voz do Pai te chama para frente, mesmo que seja para algo desconhecido. Terceiro, observe o fruto. Se depois de ouvir aquela voz você sente pânico, confusão, desesperança, isso não é o Pai. O Pai pode confrontar, mas ele não destrói. Ele pode quebrar estruturas, mas ele não quebra você. Agora, eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha te explicado assim. Você vai precisar aprender a ficar em silêncio para ouvir a voz certa. Não o silêncio externo, mas o silêncio interior. Porque sua mente vive cheia, sua alma vive carregada, seus pensamentos vivem acelerados. E nesse estado, a voz do medo se mistura, a do passado se infiltra e a do Pai se perde no meio do barulho. Então parte da sua travessia agora não é só mudar de fase, é aprender a silenciar o excesso, silenciar o ruído, silenciar as opiniões demais, silenciar o pânico, silenciar a comparação. Porque enquanto você continuar alimentando barulho, você vai ter dificuldade de ouvir direção. E aqui entra algo muito prático. Você vai precisar decidir o que escuta. Quem escolhe o que consome, protege o que constrói. Você não pode alimentar seus ouvidos com medo e esperar que sua fé cresça. Não pode se cercar de vozes que questionam tudo e esperar que sua certeza floresça. Talvez você precise se afastar de certas conversas, de certos conteúdos, de certos ambientes, não por arrogância, mas por sobrevivência espiritual. Porque você está sensível, você está em formação, você está em transição. E não se constrói algo novo em meio a vozes que destroem. E aqui eu falo como alguém que precisou aprender isso na prática. Houve uma fase na minha vida em que eu precisei me afastar de pessoas que eu amava, não por ódio, mas porque elas não suportavam a fase que eu estava entrando. E toda vez que eu conversava, eu saía menor, saía mais confuso, saía mais inseguro, até que eu entendi que amar não é permitir que te diminuam. Amar também é saber se afastar de quem não sabe conviver com quem você está se tornando. E isso dói, mas é necessário. E agora eu te digo, escolhido, você não pode entrar na próxima estação carregando vozes que pertencem à estação anterior. E você precisa se perguntar com honestidade, qual voz eu tenho alimentado mais? A do medo
A do passado ou a do Pai? Porque aquela que você alimenta é a que vai governar suas decisões. E se você alimentar o medo, vai viver recuando. Se alimentar o passado, vai viver preso. Mas se alimentar a voz do Pai, você vai viver avançando com paz. E eu quero deixar algo claro agora. Discernir vozes não é um dom para poucos, é uma responsabilidade para quem quer avançar. Porque ninguém amadurece espiritualmente sem aprender a filtrar o que entra pela mente e pelo coração. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como fortalecer essa sensibilidade espiritual, como treinar seu interior para reconhecer a voz do céu em meio ao caos e como transformar essa percepção em decisões práticas que vão alinhar você com tudo o que Deus já está liberando na sua vida. Escolhido, existe um lugar dentro de você que ainda não foi totalmente acessado. Um espaço que não pertence ao medo, nem ao passado, nem às vozes confusas que te cercaram por tanto tempo. É o lugar onde a voz do Pai ecoa com clareza quando você aprende a silenciar o resto. E é exatamente aí que o céu quer te levar agora. Porque discernir a voz do Pai não é suficiente se você não aprende a fortalecê-la dentro de você. Se você não aprende a criar um ambiente interior onde essa voz é prioridade. E eu quero te mostrar como construir isso na prática. Não com teorias, mas com consciência viva. Primeiro, você precisa entender que sensibilidade espiritual não nasce do nada. Ela é cultivada. Assim como um músculo, ela cresce no uso. E muitos dizem que não ouvem Deus, mas na verdade nunca reservaram espaço real para Ele falar. Você pode até orar, mas ora com pressa. Pode até ler, mas lê distraído. Pode até buscar, mas busca com metade do coração. E Deus não invade espaços pela metade. Ele se manifesta onde é honrado, não apenas mencionado. Então a primeira prática é aprender a criar momentos de presença, não de ritual. Não é só dobrar joelhos, é silenciar a alma. Não é só repetir palavras, é abrir o espírito. E isso começa em coisas simples. Momentos sem celular, sem ruído, sem distração. Só você e o Pai. Não para pedir, mas para ouvir. E no início vai parecer estranho, vai parecer vazio, vai parecer que nada acontece. Mas continue, porque o silêncio é o solo onde a voz do céu cria raiz. A segunda prática é aprender a observar sua própria reação interior. Porque a voz do Pai nunca gera confusão, mas muitas vezes ela gera confrontação. E tem gente que foge da voz do Pai porque ela mexe, porque ela desinstala zonas de conforto. Mas se você quer amadurecer, sabe, você precisa parar de fugir do desconforto que gera crescimento. Quando o Pai fala, às vezes você não sente arrepio, você sente responsabilidade, você sente chamado, você sente correção, e isso não é castigo, é paternidade, porque só quem é filho é corrigido, e só quem é herdeiro é direcionado. Então, em vez de rejeitar essa voz, você aprende a se alinhar com ela, mesmo quando ela diz coisas que você não queria ouvir. Porque quem só ouve o que gosta não cresce, só se engana. O terceiro ponto é aprender a registrar o que o céu fala. Não confie apenas na memória dos sentimentos. Escreva, anote, registre percepções, impressões, direções. Porque quando a confusão tentar voltar, você terá referências. O céu fala em sementes, mas quem não anota perde colheitas. E você vai perceber que, com o tempo, padrões começam a se formar. Você começa a perceber uma linha de direção. O que antes parecia apenas sensações soltas, começa a se revelar como um caminho. E é assim que a sensibilidade se transforma em direção. Mas aqui entra uma coisa importante. Ouvir a voz do Pai sem obedecer é acumular responsabilidade sem transformação. E muitos acumulam palavras, mas não aplicam. E quando você não aplica o que o céu revela, sua sensibilidade enfraquece, porque revelação exige resposta. Palavra exige movimento. Então você não precisa ouvir tudo de uma vez, mas você precisa obedecer ao que já ouviu. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja encerrar uma relação, talvez seja mudar um hábito, talvez seja se posicionar onde você sempre se calou. E toda obediência fortalece a sua conexão. Toda desobediência adia processos. E aqui está a parte mais delicada. Muitas vezes você quer ouvir grandes promessas, mas ainda não obedeceu direções simples.
E o céu não se move em espetáculo, ele se move em fidelidade. Então, enquanto você espera uma grande palavra, Deus está esperando você cumprir uma pequena. E é nesse ponto que sua maturidade começa a ser testada. Porque todo filho amadurece quando troca curiosidade por obediência. E agora eu quero falar algo sobre o ambiente ao seu redor. Porque você não fortalece sua sensibilidade espiritual em ambientes que te drenam. Você não desenvolve discernimento em meio à confusão. Por isso você precisa escolher com cuidado onde você investe sua energia. Existem lugares que te inspiram. Existem lugares que te enfraquecem. Existem pessoas que te elevam. Existem pessoas que te puxam. E muitas vezes você permanece em certos ambientes por hábito, por culpa, por medo de parecer ingrato. Mas crescer também é desapontar expectativas. Crescer também é mudar rotas. Crescer também é entender que nem todos podem ir com você. E isso não é desprezo, é discernimento. Porque você não pode construir o futuro cercado por quem insiste em viver no passado. E eu te pergunto, você está construindo seu ambiente ou apenas se adaptando a ele? Porque quem se adapta demais ao ambiente acaba se diluindo. Mas quem constrói ambiente fortalece a identidade. E agora eu quero te dizer algo importante. Sensibilidade espiritual não é só para momentos de oração. É para decisões práticas. É para quando você escolhe um caminho, quando você escolhe uma parceria, quando você decide aceitar ou rejeitar algo, quando você percebe que algo parece bom, mas não tem paz. Porque a paz é um termômetro. E muita gente confunde excitação com direção. Mas a voz do Pai não é eufórica, ela é serena. Ela não acelera batimentos, ela estabiliza. E quando você aprende a reconhecer isso, você para de escolher pelo impulso e começa a escolher pela paz. E isso muda tudo. E no próximo segmento, eu vou te mostrar como aplicar essa sensibilidade nas suas decisões de vida. Como escolher com o céu, como evitar escolhas baseadas em medo ou carência, e como se posicionar para que as oportunidades certas te encontrem, não por esforço, mas por alinhamento. Escolhido, agora você chegou a um ponto decisivo deste caminho. Porque não basta ouvir, não basta entender, não basta sentir. Chegou a hora de agir em alinhamento. Toda a sensibilidade espiritual que você desenvolveu até aqui, agora precisa ser aplicada nas decisões reais da sua vida. Porque o céu não te despertou só para te emocionar. Ele te despertou para te reposicionar. E o reposicionamento não acontece só no interior. Ele se manifesta em escolhas práticas, em atitudes concretas, em decisões que talvez ninguém veja, mas que mudam todo o seu futuro. E a primeira coisa que você precisa entender é que escolhas feitas em alinhamento com o Pai não são sempre as mais confortáveis, mas são sempre as mais seguras. Muitas vezes elas vão contrariar suas vontades momentâneas, suas carências antigas, seus impulsos emocionais, mas elas vão carregar uma paz que você não consegue explicar. Uma paz que não depende das circunstâncias, porque é sinal de direção verdadeira. E a partir de agora, você precisa parar de escolher pela urgência e começar a escolher pela paz. Porque urgência quase sempre nasce da ansiedade. Paz nasce do alinhamento. E quem escolhe pela ansiedade, colhe exaustão. Mas quem escolhe pela paz, colhe direção. E talvez você esteja agora diante de decisões importantes. Talvez seja na sua vida profissional, talvez seja em relacionamentos, talvez seja em um caminho novo que se abre e que te dá medo. E o que eu te aconselho profeticamente é: não escolha pelo que parece mais fácil, escolha pelo que te dá mais paz. Não escolha pelo que te acelera, escolha pelo que te firma. Não escolha pelo medo de perder, escolha pela certeza de pertencer. Porque quem vive como filho não escolhe por desespero, escolhe por identidade. E quando você começa a fazer isso, algo poderoso acontece. As oportunidades certas começam a te encontrar. Não porque você correu atrás delas, mas porque você se posicionou no lugar certo. Portas começam a se abrir não por insistência, mas por alinhamento. Pessoas certas começam a se aproximar não por carência, mas por conexão verdadeira.
E isso não acontece do dia para a noite. Up em noite, mas acontece com constância. E à medida que você escolhe com o céu começa a confiar mais em você. Porque Deus não entrega grandes dimensões para quem ainda vive indeciso. Ele entrega para quem demonstra maturidade em pequenos passos. E agora eu quero que você entenda algo final. Tudo o que foi liberado sobre você até aqui não é só uma promessa, é uma responsabilidade. Porque ser filho não é só herdar, é representar. Ser escolhido não é só receber, é carregar caráter. Ser alinhado não é só experimentar milagres, é sustentar propósito. Então, escolhido, ande com consciência, ande com reverência, ande com ousadia, mas ande com humildade, porque o céu está te posicionando não só para viver melhor, mas para ser instrumento, para ser resposta, para ser canal. E se você sentiu algo se movendo em você durante este processo, se você reconhece que algo dentro de você mudou, mesmo que ainda não saiba explicar, apenas receba. Porque quem recebe com gratidão sustenta o que o céu libera. E lembre-se disso, você não é mais órfão, você é filho, você não é mais perdido, você é posicionado, você não é mais sobrevivente, você é herdeiro, caminhe como tal, escolhido. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo já se moveu no invisível. Uma transferência sobrenatural já está em curso sobre a sua vida. E você está exatamente no seu momento Kairos. O tempo que o céu separou para você despertar, alinhar e responder. Receba esta palavra com reverência. A identidade foi restaurada, o ciclo foi quebrado e o caminho está sendo aberto. Nenhum atraso foi em vão, nenhuma lágrima foi desperdiçada. O Pai te chama para viver como filho, não mais como órfão. Permaneça firme e ungido. Continue em alinhamento. Alimente sua fé com gratidão pelo que já começou a se manifestar. Se esta palavra tocou o seu espírito, escreva Pai nos comentários, não por ritual, mas como declaração viva. Caminhe em paz, descanse em autoridade e espere com esperança. O céu continua revelando. Até a próxima, escolhido. Que a presença te guie e que a herança te acompanhe.